Olá, pessoal, este é mais um Fala Carlão, e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E a prateleira hoje aqui está altíssima, viu, gente? Eu tenho a honra e o privilégio de receber aqui o Nilson Leitão. O Nilson Leitão é o seguinte, é um Mato Grosso, ele nasceu no Mato Grosso do Sul, foi criado no Mato Grosso, foi vereador, prefeito, deputado, enfim, e hoje é o presidente do IPA, que é o nosso Instituto Pensar Agro. Mas antes de fazer mais detalhes, de falar mais detalhes sobre essa carreira extraordinária, eu queria, Nilson, que você falasse que ninguém nasce presidente de nada, viu? Todo mundo tem uma história para contar. Eu queria que você contasse a sua. Onde é que você foi em infância? Quais são as suas influências lá de trás? Fala aí para nós, a palavra é sua. Muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Obrigado, Carlão. Grande alegria, um privilégio estar aqui com você. Eu vou tentar abreviar, né? Porque, na verdade, nascido em Mato Grosso do Sul, a minha família inteira é paulista. Meu pai é aí de Bebedouro, minha mãe é de São José do Rio Preto. Aí foi descendo aí para o lado de Mato Grosso, né? Uma irmã nasceu em Fernandópolis, outra nasceu em Santa Fé do Sul, e foi chegando lá. Chegaram lá em Cacilândia, nascemos lá e de lá moramos um período. Com 13 anos de idade, quando aquela região norte de Mato Grosso começou a ser desbravada para valer, nós acabamos indo para lá. Entendi. Eu fui no caminhão da mudança, né? Com a minha mãe, minha irmã mais nova, e meu pai foi depois. Fui parar lá em Sinop, 500 quilômetros de Cuiabá. Aquele período estava ainda construindo a BR-163, pavimentando o Exército, né, o Nonobec. Então, foi praticamente 5 dias do caminhão na mudança, né? Porque parava, o caminhão atolava, tinha aquele comboio de caminhões indo para aquele nortão, e aí viu o Nonobec, desatolava os caminhões, puxava os caminhões dos atoleiros, e a gente chegava até lá. Em Sinop, desde 83, morando lá desde os 13, 14 anos de idade, e lá acabei fazendo a minha vida. Entrei na vida pública já com 26 anos e entrei pela área social. Fui fundador de 3 clubes de serviços, mais de 300 campanhas filantrópicas, e, enfim, acabei virando um candidato a vereador de um grupo de amigos, né? Esportistas e outros mais. E ali a região se formando, e naquele mesmo mandato de vereador, eu me tornei deputado estadual, virei líder do governo Dante de Oliveira à época, ajudei a aprovar todos os programas de incentivo do agro, sem saber o que era agro na época, mas o algodão, por exemplo, produzia 3% do algodão do Brasil. Graças ao programa que nós aprovamos na época, virou o maior produtor de algodão de todo o Brasil, mais de 70% da produção do algodão está lá naquele estado. E aí, depois disso, fui prefeito de Sinop, fui reeleito, deputado por 2 mandatos em Sinop. Foi a cidade que mais cresceu no Brasil, cresceu mais do que a China naquela época. A China crescia uma média de 11, 12, nós chegamos a crescer 14% ao ano, né? Mais que dobramos a população naquele meu período de mandato, e Sinop hoje é uma referência, não só do agro, mas de serviços, na área de educação, saúde, para todo o Brasil. Eu tenho muito orgulho de ter sido prefeito. E depois fui deputado federal por 2 mandatos, e na situação de deputado federal, eu fui líder da oposição na época contra o PT em 2013, éramos de 80 deputados contra 420 deputados na Câmara Federal. Relatei projetos, fui relator da CPI do INCRA e da FUNAI, fui presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, e depois fui líder no meu partido, na época PSDB, e depois decidi ser candidato a senador e não fui eleito senador. Quando eu não fui eleito, a CNA me convidou para ser consultor político para o agro, junto com a CNA, e a CNA coordena um Conselho Nacional do Agro, e acabei embrenhando para esse lado, trouxe a CNA para dentro do IPA, do Instituto Pensar Agro, e me elegi presidente do IPA em fevereiro desse ano. Escuta, que história bonita. Antes da gente entrar de falar um pouquinho sobre o IPA, eu quero que você me conte o que é, o que faz, enfim, exatamente isso para o nosso público entender. Muitos, com certeza, já sabem tudo, mas eu acho que essa história sua é uma história que me fascina. Eu sempre digo, eu viajava muito,
especialmente antes da pandemia, sempre viajei o Brasil inteiro. E eu sempre dizia que aí para o Centro-Oeste, aí para o Centro-Norte, existiam várias Chinas dentro do Brasil, né? Eu acho que até hoje ainda existem várias Chinas. E você colocou exatamente esse ponto. Como é que a sensação, inclusive, de ser prefeito de uma cidade que, né, crescendo nesse nível, a cada 3, 4, 5 anos dobrava de tamanho o PIB da região? Me conta como é que foi essa experiência. É uma experiência fascinante mesmo. Eu fui prefeito muito novo, com menos de 30 anos, né? Uhum. E, naquele período, era o maior polo madeireiro da América Latina. Não tinha nenhum lugar que tinha tantas madeireiras. Não. Sinop é a porta da Amazônia de floresta. Né? Nós somos a Amazônia Legal. A Amazônia Legal é um programa econômico, né? Um programa de desenvolvimento. O bioma amazônico mesmo começa ali a partir desse canto de Mato Grosso, onde Sinop faz parte. Então, claro que administrar uma cidade dessa, com um programa, com a economia que é liderado pelo setor madeireiro, um setor que é tão incompreendido, né, no Brasil, com tantos preconceitos, tantos temas de debate sobre a questão de desmatamento, Amazônia e tudo mais, não é nada fácil. Então, quando teve, nos meus 8 anos de mandato, teve 10 operações ambientais do setor madeireiro. E isso acabou fazendo com que a gente tivesse que dar ali uma curva, né, para mudar a economia que era eminentemente dominada pelo setor. Né, o madeireiro ele tinha uma indústria e o funcionário morava dentro dessa indústria, com as suas casas todas. Então, ele tinha um emprego e habitação. Se ele fosse demitido, ele perdia a casa e o emprego. E foi isso que acabou ocorrendo com tantas operações, demitiu um monte de gente. O que nós fizemos? Uma cidade ponta de linha, era fim de linha, porque do outro lado era o Pará, que estava ali a 250 quilômetros, totalmente abandonado o sul do Pará. Então, nós éramos fim de linha, não tinha nenhuma perspectiva. Então, nós buscamos o quê? Serviços. Buscamos as universidades, a área de saúde, fizemos 7 concursos públicos para atrair médicos do Brasil inteiro, inclusive muitos de São Paulo, do sul do país. Então, acabamos transformando aquela região num polo de prestador de serviço, onde ainda não tinha entrado a agricultura. Todo mundo achava que a agricultura acabaria em Sorriso, que é a maior produtora de soja do mundo, que está a 80 quilômetros de Sinop. E aí começa uma transformação. Levamos a Embrapa Floresta, foi a primeira Embrapa Floresta, que foi a única, né, da Amazônia, e acabou fazendo com que houvesse uma transformação, uma diversificação econômica. Então, hoje, a cidade que o polo madeireiro diminuiu muito, de 1.200 para 150 madeireiras no máximo, todas elas certificadas para exportação, mas a área de saúde, a de educação, é que acabou dando essa grande virada. Não foi apenas um trabalho que deu aí uma questão social da educação, mas econômica. Mudou a vida financeira, passou a ser um polo de serviços e acabou atraindo. Nesse meio tempo, a agricultura começa a desenvolver com muita força nessas áreas e vira também um grande polo. Então, Sinop diversificou naquele período e é uma grande produtora de soja, de algodão, de milho, da pecuária, da madeira, né, da base florestal, mas é uma grande prestadora de serviços na área de tecnologia, educação, todos os serviços do governo federal estão lá. Na época, no desespero, eu fui lá, aluguei prédio para a Polícia Federal, para o Ministério Público, para a Justiça Federal, para atrair esse dinheiro federal para dentro de Sinop. Então, isso, enquanto outras cidades atraíam a Sadia, nós éramos proibidos de levar a indústria de alimentos, porque estávamos acima do paralelo 13, que tinha esse preconceito de instalar uma indústria na área amazônica. Então, aí acabamos apelando para a prestação de serviço. E essa prestação de serviço também deu um boom enorme, levando professores universitários, faculdades particulares, doamos terrenos, e hoje é um grande polo educacional e de saúde, mas também de negócios, e uma cidade que ganhou 2 vezes prêmios das cidades que mais desenvolveram no Brasil. Ô, Nilson, olhando aqui agora, já de posse de todo esse conhecimento, eu e todo mundo que não perde nenhum Fala Carlão, agora eu acho que a gente está preparado um pouquinho, agora vocês estão entendendo porque esse homem é presidente do Instituto Pensar Água. Olha só, ele está numa posição, ele saiu de uma posição
super importante e, portanto, profundo conhecedor de temas como sustentabilidade, de temas econômicos, de temas como desenvolvimento das novas regiões. Então, você está, eu diria, Nilson, que você está no lugar certo, na hora certa. Vamos falar um pouquinho do Instituto Pensar Agro e me fala aí qual é o foco de atuação do Instituto e como é que tem sido esse trabalho seu aí desde fevereiro. Bom, um dado importantíssimo, né? O Brasil é um país que economicamente depende do agro. Ele é agro, ele é da agricultura, ele é do campo, ele é da área rural. Mas a população é urbana. Então, 80%, 95% do parlamentar que se elege para vir para Brasília são urbanos. E não tem conhecimento da demanda da área rural, não tem essa intimidade com as dificuldades, com os desafios que a área rural teve que enfrentar. Então, lá em 2011, 12 anos atrás, um grupo de entidades produtoras instalou em Brasília o Instituto Pensar Agro, comandado, na época, por um grande profissional, que já tinha sido servidor público, que era o João Henrique Rummel, e ele acabou assumindo a gerência disso. Para quê? Para poder ter uma linguagem mais preparada, organizada, técnica, para dar ao parlamentar uma qualidade de uma legislação, de uma proposta de legislação que viesse de encontro com a necessidade do agro, para poder interpretar o que é esse agro. E essa qualificação, o Instituto nasceu exatamente para poder assessorar essa classe que queria defender o agronegócio, a Frente Parlamentar da Agropecuária, para poder demonstrar que precisava evoluir, desburocratizar, trazer mais eficiência, mas, acima de tudo, explicar o que é o agro. O agro era visto com muito preconceito, né? A agricultura era olhado a agricultura do pequeno produtor, de quem da vaquinha de leite, mas do grande agro, daquilo que exportaria, daquilo que precisa ser uma concorrência internacional. O Brasil ainda tinha muita dificuldade de compreender. Tinha mais leis para atrapalhar do que para ajudar o agro, né? A nossa legislação trabalhista, ambiental, fundiária, né? Tudo isso era muito difícil. A nossa própria legislação de relação internacional, os nossos tratados, tudo isso trazia dificuldade. O Instituto é criado com isso. Ele cresceu, nasceu com poucas entidades da área do setor produtivo, mas acabou crescendo muito, entrando agroindústria e outros setores. Hoje são 47 entidades. Essas 47 entidades estão todas do agro brasileiro, inclusive algumas separadas. Por exemplo, a CNI não está no agro, mas a Fiesp está aqui no IPA. Né? A CNA está no IPA. A OCB, Organização das Cooperativas, a Única, a ABIEC, que é a Indústria Brasileira de Carne, a Abrafrico, que é do frigorífico, né? Então, do setor da carne, do suíno, do frango, do grão, tudo isso é saber da cerveja, né, do fumo, todos eles estão aqui, do café, participando dessa estrutura que é o IPA, como é a Associação Brasileira da Indústria de Máquina, a ABIMAC, né, todos participando, justamente debatendo um Brasil novo. Então, aqui, o IPA é um instituto do conflito, onde você tem a indústria que quer comprar o café mais barato, mas você tem um produtor de café que quer vender o café mais caro. Mas os dois estão aqui dentro, cada um dentro da sua demanda, mas a gente consegue discutir o Brasil. Aquilo que é de interesse comum, discutimos numa harmonia para convencer o governo brasileiro, o Congresso Nacional, de melhorar a nossa legislação. Aquilo que conflita entre um setor ou outro, nós amenizamos esse conflito, mas também levamos para o Congresso para melhorar a vida dos dois, tanto da agroindústria como também do produtor rural. Então, essa é a beleza do IPA, um instituto que enfrenta os temas do judiciário, no executivo e no legislativo, e nós temos a maior frente parlamentar do Congresso Nacional. Eu tenho muito orgulho de ter sido presidente da frente em 2017, né? E depois, por coincidência, ser presidente do IPA, que é o que, de fato, dá essa estrutura acessória para a frente parlamentar agropecuária, para fazer com que a nossa legislação seja mais eficiente. Então, é isso. O IPA discute o Brasil, a imagem do agro e destrava o Brasil para o desenvolvimento, para o emprego e para a renda. Maravilha. Ô, Nilson, deixa eu te falar, você até tocou aí no assunto da Fiesp, eu até me preparei para fazer essa entrevista com o senhor, fui pedir ajuda para os meus amigos aí, e
E eu queria agradecer imensamente aqui o Jacir Costa Filho, que é presidente lá do COSAG, da Fiesp, que você acabou de mencionar. Eu falei lá com ele, é um craque. Ele foi, inclusive, premiado esses dias aí. Pois é. O Jacir falou, Jacir, me socorre aí. Ó. O Jacir, a gente está sempre acostumado a participar lá, você esteve conosco lá no COSAG, mas eu pedi para o Jacir, Jacir, eu quero que você mande uma pergunta aqui para o Nilson. E ele fez a seguinte pergunta, viu? E eu vou reproduzir aqui e agradecer a presença do Jacir aqui no Fala Carlão através dessa pergunta. O Jacir diz assim, como que a gente pode incentivar o mercado de CBIOS, né? Visto que tem um nível elevado de imposto de renda de 15%, PIS/COFINS de 9,25% e falta ainda regulamentação pela Receita Federal. Aí. Me fala, essa é a pergunta do Jacir. Eu espero que o Jacir não tenha te colocado muita dificuldade, não, viu, Nilson? Não, não, Jacir é um craque, eu sou fã dele, um grande brasileiro. Um grande abraço aí ao Jacir aí, que faz um grande trabalho. Não, na verdade, o Brasil precisa entender justamente isso, né? Em todas as áreas. Nós temos aí, por exemplo, na área do pescado, do peixe, tanto de água salgada como peixe de água doce, tem muita coisa que tem que ser destravada. Nós somos um mercado enorme, é o dobro, você tem uma ideia, o mercado de peixe é o dobro no mundo da carne bovina, mas no Brasil ainda é muito modesto, justamente devido a tanta coisa que precisa ainda ser desbravada em relação a isso. A palavra de ordem, tanto para a pergunta do Jaci como para qualquer outro setor, é destravar o setor. O maior exemplo disso você tem no grão. Quando você desonerou a exportação de grãos do Brasil, você tirou os impostos para exportar, isso cresceu, transformou o Mato Grosso no que é, um país riquíssimo, né? Se Mato Grosso fosse um país, ele era o quarto produtor do mundo de alimentos, para você ter uma ideia. Se o Mato Grosso fosse um país, seria o quarto produtor do mundo de alimentos. Por quê? Porque tirou o ICMS da exportação. Então, quando se trata de energia, quando se trata de alimento, tanto esses dois temas, energia é o que gira o mundo, né? Tanto ela combustível, como fosse elétrica, é o que sem ela o mundo não vai girar. Então, você tem que desonerar tudo que for da energia no país como o nosso e desonerar tudo que for de alimento. Porque essas duas coisas não é apenas a questão social e de emprego, ela é o que vai fazer um país desenvolver, crescer, enriquecer. O Estado ele tem que ser pequeno e, cada vez mais, o setor que gera emprego e renda tem que ser grande, tem que gerar mais. Quanto menos imposto você pagar, mais pessoas empregadas. Mais pessoas empregadas, mais pessoas gastando no supermercado e fazendo esse dinheiro girar, comprando roupa, comprando carro, comprando moto, comprando mais coisas, alimento, e isso o mundo gira. Então, é claro, quando tem um custo para qualquer tipo de produto, automaticamente não vai dar certo. Aquilo que é desonerado está comprovado. As cidades no Brasil, o maior índice de desenvolvimento humano, a maior qualidade de vida é onde tem produção, onde tem agro. E o agro não é a soja apenas, o milho, o algodão, o boi, o porco, a galinha, é tudo, é o queijo, é o lácteo, é tudo. E a energia, é aquilo que você gera como biodiesel, é como tudo. O mundo precisa compreender isso, os governos precisam compreender isso, e o maior desafio que cada governo de Estado, cada prefeito tem que ter, quando ele entra no mandato, é falar: eu vou trabalhar todo dia para diminuir o custo de quem gera emprego. Então, ele tem que diminuir o tamanho da sua máquina, fazer isso ser pequeno, para sobrar dinheiro, para não precisar cobrar mais imposto. Porque cada vez que ele cobra mais imposto, ele diminui o emprego no Brasil. Bom, mais claro do que isso, impossível. Na verdade, se dependesse aqui do Nilson, a gente já... Ô, Jacir, já estava fora esses impostos aí que você colocou na sua pergunta, viu? Ô, Nilson, a gente já está seguindo aqui, infelizmente, e eu quero contar com você outras vezes aqui no nosso programa, mas a gente já está chegando aqui nos descontos, mas eu queria aproveitar para trazer um tema, mais um tema que está parado aí já no Brasil há tanto tempo, que é o Código Florestal. Por que a gente não implanta esse negócio de uma vez por todas? O que está acontecendo? O que falta e o que o IPA tem
Como é que o IPA pode contribuir nesse processo aí? O Brasil ele passou tanto tempo criando burocracia, Carlão, que o Código Florestal ele veio justamente para poder fazer um corte e criar e resolver uma injustiça enorme, né? Porque, por exemplo, regiões da Amazônia, a Amazônia Legal, que são 9 estados, e a própria Mata Atlântica como um todo, mas vamos falar da Amazônia. Na época do governo militar, que ele resolveu ocupar a Amazônia para não entregar a Amazônia, ele convocou todos os brasileiros para ir para lá e exigia que esse brasileiro, que não tinha estrada, não tinha energia, não tinha telefone, não tinha nada lá, ele pudesse se estruturar e acampar ou residir à beira dos rios, córregos, cara mais fresco que poderia também produzir sua produção. É isso? Mas ele exigia que desmatasse essa margem do rio. Para quê? Para evitar a leishmaniose, a malária e tudo mais. Era obrigado a desmatar quem morasse, era obrigatório. Depois muda o governo, depois de 10, 15 anos, 20 anos, o governo muda a lei e diz o seguinte: se tiver desmatado à beira do rio, você vai ser multado e preso. Então, aí o cara fala, peraí, vocês que mandaram eu fazer, agora tem que trocar tudo. E assim funcionou. Então, o Código Florestal ele vem para fazer uma correção de várias mudanças que o Brasil fez de legislação na área ambiental, um amadurecimento. Então, ele veio para poder fazer um marco temporal, um corte de época e criar uma regra para que pudesse, esse produtor não fosse penalizado por desbravar regiões novas de fronteiras e, acima de tudo, criar uma regra nova, uma regra que não existia. O Código Florestal ele é moderno, não para o Brasil, mas para o mundo. Se pegar o Código Florestal brasileiro e implantar na França, a França tem que fechar. Vai multar todo mundo e quebrar. Se implantar o Código Florestal brasileiro na Inglaterra, é a mesma coisa. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Então, o Código Florestal brasileiro é uma beleza que foi debatido, uma beleza que foi debatido por todos os lados, direita e esquerda, e começou, mas agora tem que implantar. Mas alguns pontos dele estão sendo desafiados por aqueles que não querem ver o desenvolvimento do Brasil de forma organizada, e o Brasil tem essa cultura, alguns têm essa cultura da penalização. Eles não querem chamar a sua atenção para que você melhore. Eles querem te prender, eles querem te prejudicar, eles querem te multar. Então, esse conceito, essa cultura equivocada de apenas penalizar é que vem querendo prejudicar o que foi aplicado, o que está no Código Florestal. Por isso que nós vamos ampliar. O Brasil é o único país do mundo que precisa de licença ambiental para plantar comida, para plantar árvores. Então, isso tudo é uma evolução que está no Código Florestal, que nós precisamos implantar ele 100%, fazer com que todas as resoluções sejam ocorridas e que, de fato, a instalação do Código Florestal vai trazer segurança jurídica para o produtor rural e para o Brasil e para o investidor. Quem quer trazer mais dinheiro? O Brasil tem uma defasagem de quase R$1 trilhão de investimento no setor produtivo. Então, isso é necessário. Na consequência dele, o licenciamento ambiental e a regularização fundiária. São temas que nós temos que resolver, de fato, no Brasil, para virar essa página, porque nós estamos falando do Brasil, que é entre os 3 países do mundo que mais produz alimentos para o mundo, alimentando mais de 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro, mas ainda estamos discutindo temas do século passado, do tempo da carruagem. Ô, Nilson, para a gente fechar a prosa aqui mesmo, para fechar, eu queria assim, provocar você, eu queria saber o seguinte: que nota que você dá para nossa ministra Tereza Cristina e quais são os grandes desafios que o Brasil tem pela frente, além desses que você já falou aí? Bom, para a Tereza Cristina, nota 10, né? Ela pacificou, ela conseguiu dialogar com todo mundo. A Tereza é muito especial, eu sou quase que suspeito, porque ela era minha vice quando eu fui presidente da Frente Parlamentar, ela se tornou presidente da Frente e virou ministra. Ela é uma grande brasileira, merece todo o respeito, o carinho nosso e competentíssima. Ela equilibra no governo algumas vozes distantes do que é o agro. O agro é emprego, é renda, é justiça social, é tudo. O agro é um setor que não é concorrente da indústria do comércio, ele é concorrente da Austrália, do Canadá, da Argentina, dos Estados Unidos e da Europa. Então, nós temos que ter um agro de excelência para poder gerar emprego e renda no Brasil. Agora, o grande desafio do Brasil é a segurança jurídica, o direito à propriedade. Isso, eu não vou falar 3, eu vou falar 2. Esses 2 pilares resolvem o resto. A segurança jurídica é o empregador poder trabalhar com segurança, sem precisar todo dia ficar preocupado se vai ser fechada a porta dele por uma coisa ou outra, né?
Então, a segurança jurídica está nas questões ambientais, trabalhistas e fundiárias, né? E o direito à propriedade, você saber que você é dono da terra. Hoje você é dono, amanhã você pode não ser. Então, essa segurança jurídica, o direito da propriedade, é que vai fazer a grande diferença para o Brasil deslanchar de vez e poder, com isso, ter crédito, dinheiro barato para poder efetivar. Só vou dar uma informação que é importante para você, Carlão. 4,5 milhões de propriedades do Brasil, tem gente em cima morando na miséria. É o grande desafio do Brasil. Transformar isso numa nova classe média brasileira. Tirar essa pessoa do Bolsa Família para transformar ele em alguém que vai pagar imposto, vai recolher imposto, mas vai gerar emprego e renda e ganhar dinheiro com o seu suor. Ele tem a terra, ele tem a mão de obra, ele tem o clima. Falta a ele incentivo, assistência técnica e produzir o que os outros querem comprar. Show de bola, gente! Esse foi mais um Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio. Olha, melhor impossível, que entrevista maravilhosa. Ô Nilson, eu quero que você saiba o seguinte, a gente também passa aqui nos canais, todas as nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube, tem gente que gosta mais de ouvir do que de ver e não tem muito tempo. Nós estamos também em todas as plataformas de áudio. Então, eu queria agradecer mais uma vez. É uma honra muito grande a sua presença aqui para o nosso programa, viu, Nilson? Eu que agradeço, meu querido Carlão. Você é uma simpatia. Conta conosco aqui o que você precisar. E meu abraço aí aos ouvintes, telespectadores, internautas, todos que estão com você. Muito obrigado. Parabéns pelo seu programa. É assim que ajuda o agro. É divulgando as coisas boas do agro também. É isso aí, gente. Muitíssimo obrigado. Um forte abraço a todos vocês e eu vejo todo mundo no nosso próximo programa. Valeu!